Fala pessoal, estamos aqui com o Lucas Moura de volta à Seleção Brasileira nessa data FIFA aqui em Curitiba. Lucas, primeiro, obrigada por receber a gente aqui para esse papo. O que foi mais especial ou diferente nesse retorno, embora seja um ambiente que você já conhece muito bem, voltar depois de alguns anos? O que mexeu mais com você nessa volta? Bom, é um prazer estar falando com você. Bom, tudo foi especial, né? Depois de 6 anos sem vestir essa camisa, é como se fosse a primeira vez. Quando eu recebi a notícia, foi como em 2011, minha primeira convocação, com 18 anos. Uma alegria enorme e um objetivo alcançado. Então, poder reencontrar alguns amigos, né, que eu não via há muito tempo e conhecer pessoas novas, né, uma nova geração, hoje sou um dos mais velhos aqui, é uma alegria enorme, né, como eu falei, a realização assim de um sonho mesmo. Quando eu voltei para São Paulo, eu tinha muito essa meta comigo, estou realizando agora. E é desfrutar, aproveitar este momento, agarrar essa oportunidade, né, um grupo muito, muito bom. E tô procurando aproveitar aí cada momento. É claro que você teve momentos muito especiais na Europa, acho que especialmente no Tottenham, né? Momentos em que se esperou muito a sua convocação, mas quando você decide voltar ao futebol brasileiro, você de fato via no Brasil uma oportunidade de retornar à seleção. A gente viu vários companheiros teus fazendo esse caminho de volta, mas alguns mais para ser um fim de carreira. E você volta à seleção. Como é que você projetou isso quando você decidiu voltar ao São Paulo? Isso sem dúvida passou pela minha cabeça. Tive bons momentos, ótimos momentos, né, na Europa, e falou-se muito da minha convocação, criei bastante expectativa, mas eu sempre faço também um exercício de me colocar na posição do treinador, né? Não é fácil para ele decidir, né? O Brasil tem muitos jogadores, muitas opções que podem representar muito bem a nossa seleção. Então, eu sempre soube esperar o meu momento e essa oportunidade de voltar para São Paulo, né? Numa idade muito boa ainda. Eu me sinto no meu auge da minha forma física, né? Me sinto muito bem, sempre me cuidei muito bem. Então, a oportunidade de voltar para São Paulo, que também era um sonho meu, poder vestir novamente a camisa do São Paulo, casou também com essa possibilidade de voltar para a seleção, né? Porque eu sei que jogando no Brasil, essa possibilidade talvez aumentaria, né? Pelo apelo que tem aqui no Brasil, a visibilidade que tem, né? O Campeonato Brasileiro, enfim. E foi um retorno muito bom, estou muito feliz, né? Jogando no São Paulo, né? Um clube que eu amo muito e graças a Deus consegui realizar esse sonho de ser campeão com São Paulo e de voltar à seleção brasileira e espero poder dar continuidade nisso. Embora você tenha dito que depois passou a olhar e entender, né, Lucas? E é claro que o processo de amadurecimento, ele traz isso pra gente. Talvez em determinado momento a gente não entenda. Quando a gente amadurece, a gente olha de outra forma. Foi um longo período longe da seleção. No ciclo de 18 pré-Copa do Mundo, você não foi utilizado. Aí você vai para aqueles amistosos ali na reta final da temporada de 18 e depois nesse novo ciclo, novamente não. Por que você acha que ficou tanto tempo longe da seleção? Somente por opção do treinador? Acredito que sim. Não sei se tem uma explicação para isso, mas na minha visão, a opção do treinador, como eu falei, ele tem muitas opções, principalmente na minha posição ali que na Europa, minha passagem inteira na Europa eu joguei praticamente pelas pontas, né? Ponta direita ou ponta esquerda, então tem muitas opções naquela posição e como eu falei, a opção do treinador, a gente respeita e o importante é que eu estou de volta agora, né? Depois de 6 anos e muito feliz, porque não é normal, né? Esse movimento, depois de 6 anos poder você voltar para a seleção, não é normal. Então, assim, estou muito feliz, muito honrado com essa oportunidade. Representar meu país é uma alegria, uma satisfação enorme, ainda mais jogando aqui. Então, é muito bacana. Como eu falei, estou desfrutando, estou parecendo um garoto aí de 18 anos, vestindo a camisa da seleção pela primeira vez e espero poder ajudar. Você falou sobre a concorrência grande nas pontas, eu acho que isso é algo que permanece até hoje, né? Hoje, especialmente do lado direito, a gente tem Rafinha, Savinho, agora o próprio Estevão e Luiz Henrique ganharam a oportunidade, mas no jogo você acabou entrando na vaga do Paquetá, que talvez seja uma posição carente dessa seleção e acho que até do nosso futebol nos anos mais recentes. E uma das reclamações do torcedor do São Paulo nesse ano é o desejo de ver o Lucas jogando mais pelo meio, com mais liberdade. Você acredita que essa participação na seleção, também fazendo essa função, pode ser um start para você voltar
a fazer isso no São Paulo também e, de repente, brigar de fato por uma vaga na próxima Copa, nesse espaço que é uma lacuna? Talvez a oportunidade para eu poder preencher, né, essa função que, como você disse, tá carente no nosso futebol. Né, uma posição que eu sempre joguei na base, na minha base inteira eu joguei naquela posição, no meio campo. É uma posição que eu me sinto muito confortável, né, eu gosto de ter o contato com a bola, de vir buscar, de armar o jogo, né, de acelerar ali naquela região do campo, que eu acho que é algo que talvez possa ser o meu diferencial. E depois que eu subi pro profissional, por conta da minha velocidade, eu passei a jogar pelas pontas, né, pelas beiradas, e joguei a carreira inteira. E agora no São Paulo, muitos jogos eu estou jogando ali pelo meio novamente. Enfim, é uma versatilidade aí que eu tenho, né, e por conta disso, acho que eu posso ser útil aqui na seleção, né? O Dorival conhece, trabalhou comigo lá no São Paulo. Então, assim, ele precisando ali naquela função, ou talvez durante a partida, precisando de um destro ali na ponta direita mesmo, porque hoje a gente tem o Luiz Henrique, tem o Estevão, e até os outros que você citou que não foram convocados, o Savinho e o Rafinha, são canhotos. Então, é uma opção também ali para a ponta direita, um destro de ofício, né? Enfim, como eu falei, eu tenho essa versatilidade e onde ele precisar, vou estar disposto a ajudar e vou dar o meu melhor para a seleção. Você foi chamado na vaga do Rafinha, mas quando você chegou... Savinho, né? Do Savinho. Quando você chegou, teve alguma conversa com o Dorival? Vocês trocaram uma ideia do que ele esperava do Lucas na seleção? Essa relação que foi uma relação muito boa construída no São Paulo, acho que traz bons frutos para cá também, né? O Dorival tá no início de trabalho, ter essa confiança em alguns nomes, acredito que ajude muito a ele também. Sem dúvida. O Dorival, como eu falei, já me conhecia, né? Do São Paulo, então foi mais uma conversa ali rápida, me dando os parabéns e dizendo que eu tenho essa liberdade, né, de fazer essa função, né, de chamar essa responsabilidade ali naquele setor. Foi mais nesse sentido a conversa, me deixou bem à vontade, né, por mais que eu tenha essa experiência, poder voltar para a seleção nesse novo momento, né, é importante ter essa liberdade, essa confiança do treinador, e foi um bate-papo muito bacana. O que você pode falar sobre o Dorival em si, Lucas? Acho que todos os jogadores que a gente conversa e os clubes recentes pelos quais o Dorival passou, ele deixou sementes muito boas, né? Não só futebolisticamente falando, mas na relação com os atletas, na possibilidade de recuperar alguns atletas ou gerir algumas situações de grupo. E o trabalho na seleção é completamente diferente de um trabalho de clube. Como é que você vê o Dorival nesse momento e o que o Dorival agregou na tua carreira? Agregou muito. O Dorival é um grande gestor, além de um grande treinador, é um grande ser humano. Então, o que ele fez no São Paulo foi incrível. É um dos melhores grupos que eu trabalhei. E eu falei isso para ele na época. E o ambiente de trabalho fantástico, né? Um cara muito transparente, que dá essa liberdade de qualquer jogador, né, chegar e conversar, né? E ele tem essa preocupação com todos os jogadores, não só com quem está jogando. Então é algo que chamou bastante a minha atenção na época lá do São Paulo. E aqui na seleção é um processo, né? Ele está chegando agora. E apesar de ter essa experiência, é um trabalho novo para ele, né, na seleção, mas ele está, pelo que eu percebi nesses dias, fazendo a mesma coisa que ele fazia no São Paulo, essa gestão de criar um grupo unido, de criar realmente uma família aqui, né, um cara transparente, e dá para ver a paixão, a dedicação que ele tem, né, em poder mostrar, né, o trabalho dele e também levar a seleção onde a seleção merece estar, que é no topo, que é brigando lá em cima, que é chegando forte para uma Copa do Mundo, né? Isso ele tem passado para a gente dia a dia e acho que o grupo tem assimilado bem. É um momento desafiador da seleção brasileira, com as frustrações das últimas Copas, das eliminações, especialmente as mais recentes de Bélgica e Croácia, e talvez de uma carência assim, de bom futebol ou daquele futebol que encante, que conecte o torcedor. Há muita gente que diz que a seleção sem o Neymar é uma seleção comum. Com a tua percepção, tanto de fora, com a experiência que tu tem de seleção, mas agora vivendo o ambiente dentro, como é que você vê esse momento e, de fato, sem o Neymar é mais difícil? Ou você vê uma geração que é uma geração talentosa que pode resgatar isso que lá atrás na tua geração tinha? Bom, primeiramente sobre o Neymar, sem dúvida nenhuma, sem ele, o espetáculo é um pouco menor.
O Neymar é um gênio do futebol que vai fazer falta para qualquer equipe e todo mundo sabe o peso que ele tem para nossa seleção. Espero que ele possa se recuperar bem e voltar a ajudar a nossa seleção. E segundo, eu acho assim, o futebol evoluiu muito, né? E hoje em dia não tem mais time bobo no futebol, a gente sempre fala isso. Então você pega o Equador, por exemplo, uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe que joga numa intensidade muito alta, com todas as linhas baixas e jogando nitidamente pelo empate no primeiro tempo, principalmente, né? Então é difícil você furar aquele bloqueio. Todo mundo corre, todo mundo gira de um lado para o outro, é muito difícil você furar. Por exemplo, o Vini Júnior vai pegar a bola, vai driblar 3, 4 ali, muito difícil. Então, assim, a gente tem que ter paciência, é um processo novo, é uma geração nova que vem criando casca, né? A gente sabe que o povo brasileiro quer espetáculo, quer 3-4-0 todo jogo, mas hoje em dia o futebol é muito compacto, é muito difícil todo jogo você fazer isso, né? Acho que o mais importante é a dedicação do grupo, é a disciplina, é a entrega dentro de campo, que eu acho que isso não tem faltado, né? E acho que os resultados vão acontecer naturalmente. É uma geração com muitos talentos despontando, mas ao mesmo tempo se pede muita pressa dessa geração, justamente por isso, né? Por o torcedor sentir falta daquele futebol que se via com a seleção há alguns anos e, ao mesmo tempo, precisa equilibrar essa balança. O Dorival sempre fala em paciência e acho que agora a gente está vivendo esse momento com o Endrick e com o Estevão. Como é que você vê os dois, Lucas? Você teve a oportunidade de enfrentá-los também jogando pelo São Paulo. Como é que você vê esses dois garotos? Você que já passou por isso, já esteve nessa situação. Não, são dois garotos talentosíssimos, que têm um potencial enorme e um futuro brilhante pela frente, né? Agora, onde vai chegar, a gente não consegue prever. Mas são dois aí craques do futebol que têm, como eu falei, um talento, pela pouca idade, uma personalidade, uma força e uma tranquilidade, uma personalidade para jogar que impressiona. E assim, os dois são o futuro da nossa seleção, do nosso futebol. E espero que eles possam chegar muito longe, que possam ajudar bastante a nossa seleção, né? Porque acho que talento, potencial, eles têm de sobra, né? Agora vai depender muito deles, mas a gente espera que eles possam ajudar bastante a gente. Você falou que o Neymar é um extra classe e o Neymar, dando uma entrevista, falou que via o Estevão como o mais talentoso dessa nova geração com potencial para ser um gênio. Você já detectou alguma coisa assim no dia a dia de treinamento que vocês tiveram aqui? Uhum. Não, sem dúvida. O Estevão dá para ver que ele é muito diferente. Um garoto leve, habilidoso, com a perna esquerda ali, tem uma precisão incrível, né, na finalização. Então chama muita atenção, né? Pela leveza, pela intimidade que ele tem com a bola, né? Chama muita atenção. E, como eu falei, potencial incrível. Espero que possa despontar aí no futebol mundial e que possa ajudar por bastante tempo a nossa seleção. A gente sabe que esse grupo tem alguns líderes, mas queria saber de você, se você também tem em você essa habilidade de se sentir líder dentro desse grupo. Eu digo por quê? Porque o Estevão, por exemplo, está começando numa função que você conhece muito bem. Você se sente à vontade para chamar, dar um toque? Como é que você tem aproveitado essa convivência nesse sentido? Ao longo da minha carreira eu desenvolvi, né, um pouco essa característica de ser líder, né, de ser um capitão, e até assumir um pouco essa função também no São Paulo, quando o Rafinha não está, quando o Calleri não está, eu sou um dos capitães lá. E o meu tempo de carreira me proporcionou isso. E aqui na seleção, eu criei essa amizade também com o Estevão ali, por ser a primeira convocação dele, o William também, e a minha, talvez a primeira também, como eu estou enxergando, eu colei mais neles ali também, e tenho conversado bastante com eles, tentado deixar eles à vontade. E o Estevão, um garoto muito humilde, que dá essa liberdade, e nos treinos ali, às vezes, eu dou alguns toques, sim. O mais importante é que ele ouve, que ele é humilde, que ele procura assimilar. Isso é um ponto muito importante dele. Para a gente fechar, Lucas, você esteve em campo por mais ou menos 15 minutos nessa partida contra o Equador. Imagino que o Dorival também te utilize por alguns minutos, pelo menos nessa partida contra o Paraguai. Na quinta, vocês têm um desafio aí dificílimo, que é reverter contra o Atlético. Imagino que o torcedor
tricolor esteja querendo saber o que você combinou com o São Paulo ou planejou sobre esse retorno para esse jogo tão importante de quinta. Não tive nenhuma conversa com o São Paulo, não combinei. Acho que o combinado é jogar pela seleção, seja como titular ou seja entrando durante a partida e voltar para o São Paulo, já viajar para BH e dar o meu máximo lá para a gente poder reverter essa situação. E acho que isso que é o mais importante. Estou aqui na seleção agora, vou me dedicar aqui, focar aqui 100%. Assim que acabar o jogo do Paraguai, virar a chavinha e já preparar para o jogo do Atlético Mineiro na quinta-feira. Lucas, muito obrigada, pela conversa aqui, por esses minutos. Desejo sucesso nessa volta, Obrigado. Que é um recomeço, né? E que a Copa de 2026 possa estar logo ali para você. Amém, obrigado. Muito feliz e honrado, como eu falei. E vamos juntos aí tentar dar o nosso máximo para poder dar orgulho, né, para o povo brasileiro. Tá aí, esse aí foi o Lucas Moura, aqui direto da concentração da Seleção Brasileira.